Meu nome é Nina Quiroga, eu trabalho há 10 anos, mais ou menos, com essa função de mediação de refugiados e solicitantes de refúgio. Mas há 14 anos eu era mais uma estudante de comunicação, recém-formada, pensando o que eu ia fazer para me destacar naquela multidão de novos estudantes se formando na época do boom da Web 2.0, em que os reality shows estavam estourando e a gente tinha também um boom de novos produtores de informação competindo, né, com esses estudantes recém-formados. Então, na época, me pareceu que fazer um mestrado e tentar me destacar por essa via talvez fosse o melhor caminho. Então, eu juntei, na época, as minhas economias finais e resolvi que talvez viajar e aprender o francês, e fui para Paris para isso, talvez fosse a melhor forma de tentar, né, lidar com aqueles acadêmicos que me prometiam aquele salto final para essa situação de destaque. Eu tinha várias ilusões, e a primeira delas foi achar que Paris ia me prometer tudo isso, ia esclarecer a minha vida, e foi um ledo engano. Eu nunca passei tanto tempo confusa quanto esse tempo que eu passei lá. Primeiro, chegando lá, a primeira descoberta é que Paris já não era mais esse espaço de glamour, não era mais um espaço de culinária, de moda, de intelectuais boêmios resolvendo os problemas do mundo em cafés charmosos, filosofando. Definitivamente não. Paris, a Paris que eu encontrei, outra Paris, miscigenada, diversa, multicultural, em que pessoas tentavam conciliar o aprendizado do francês, como eu, com muitas línguas e sotaques. E isso, se para mim parecia muito interessante, essa diversidade que eu encontrei, por outro lado, tinha uma coisa muito nova também acontecendo ali, que era uma tristeza nova. Uma tristeza nos olhos de uma população nova, que eram os refugiados da globalização. O refugiado é uma pessoa que tem porque não pode mais viver, porque vive com medo, porque a sua integridade física ou a sua vida está em risco. São pessoas que fogem em busca de proteção por motivos de raça, religião, porque fazem parte de alguma etnia, ou comunga e defende ideias que não são aceitas pela maioria. Ou porque as suas opiniões políticas não fazem sentido e são ameaçadas, ou porque ela sofre graves, generalizadas violações dos seus direitos humanos e não se sente mais protegida pelo seu Estado. Então, ela precisa sair. E essas pessoas que estavam ali eram essas pessoas refugiadas. E por que refugiadas da globalização? Era isso que eu precisava entender. Para mim, já não fazia sentido nenhum continuar pensando nos reality shows, como era o meu projeto do mestrado, depois que eu encontrei aquela realidade. E aí eu já estava decidida que eu precisava mudar o meu projeto. E convencer o meu orientador de que eu não ia mais estudar reality show, ou pelo menos não podia estudar daquela forma que eu estudava. Bom, voltei para o Brasil e ia tentar entender como é que aquela realidade das pessoas que estavam ali tentando se integrar, porque Paris estava em chamas tentando integrar essas pessoas, mas essas pessoas também estavam em chamas, percebiam que voltar para os seus países. Como é que eu ia fazer para entender que mundo é esse que produz refugiados ao mesmo tempo que produz essas celebridades? Que mundo é esse que, com a mesma força que estimula uma liberdade individual, uma liberdade de poder consumir, uma liberdade de massificar e globalizar hábitos, e uma liberdade que te promete uma felicidade, ao mesmo tempo produz, numa mesma relação de forças, refugiados que não têm acesso a nada disso. Fazer um tratado sobre a liberdade, discutir os rumos do capitalismo, a ideia dessa fala, mas de tentar compartilhar um pouquinho com vocês uns caminhos que eu tive para construir uma nova hipótese nesse mestrado, que era justamente a hipótese de que o mesmo regime em que ser uma celebridade é uma promessa de felicidade para uns, é o mesmo regime que produz, nessa outra face da moeda, pessoas que não têm mais condições de fazer o básico nas suas vidas.
Deixa eu voltar um pouquinho. Que tenha, né, celular, se não tem assim, um modelo parecido, uma outra marca. Vocês sabem que esse celular marca, vocês talvez conheçam essa relação. Que para ser produzido esse celular, e não só o celular, mas os chips, as telas planas, para serem produzidos, eles precisam de matérias-primas que estão bastante concentradas em jazidas da África. E que, para serem produzidos, precisam explorar territórios que são ocupados por pessoas que incomodam porque ficam ali. São pessoas que estão ali, se não forem retiradas, ou pelo menos suas vidas não forem diminuídas para que se justifiquem a saída ou a morte delas, esses minerais não são retirados. Então a gente começou a se perguntar como é que as empresas de telecomunicações estavam se virando com essa realidade. Como é que elas se comportavam sabendo que comunidades inteiras estavam sendo dizimadas para que a gente pudesse ter a liberdade de se transformar, de se desenvolver, de fazer updates constantes, de correr atrás das novas tecnologias, porque ninguém quer ficar para trás, ao mesmo tempo em que essas pessoas estavam ali tendo as suas vidas esfaceladas. Vocês já talvez conheçam, mas se não conhecem, eu sugiro colocar essa palavrinha coltan nos sites de busca. Essa palavrinha aí é um mineral que é muito presente, 80% desse mineral está concentrado nas jazidas do Congo. E o Congo vive há mais de 20 anos uma guerra sanguinária em que a população está sendo dizimada em busca desse mineral, que é o maior responsável, um mineral muito poderoso na fabricação desses produtos. Esses produtos são só alguns. A gente pode falar dos satélites, dos aviões, diversas tecnologias fundamentais sem as quais a gente não pode mais viver hoje. Aqui no Brasil, a gente também tem o coltan. A gente também tem o coltan, não nessa quantidade. E aí, nessa altura do meu mestrado, eu já estava completamente decidida a tentar criar essa conexão, pensar um pouco sobre isso, que mundo é esse das liberdades, que tem tantas faces. E o que eu percebi foi que a gente não vive seguro nem no Brasil. Nenhum sistema desigual é seguro. Porque nenhum sistema desigual, com tanto poder concentrado nas mãos de alguns, permite respeito e garantia dos direitos desses muitos outros. E quando esses muitos outros são minimizados para que a gente precise explorar esses recursos materiais para garantir a sobrevivência, a existência, a nossa cabeça em desenvolvimento, se a gente vive assim, nenhum regime é seguro, nem regimes democráticos. A vida vale tão pouco quando as pessoas são tratadas como montanhas, como rochas que precisam ser implodidas para que novos automóveis e novas ruas sejam construídas no caminho. Nenhum regime é seguro. A gente tem coltan. Então, a ideia é que qualquer pessoa pode se tornar refugiada um dia. Para alguns, essa realidade parece mais próxima, cada vez mais. Eu também já estava convencida de que não bastaria defender isso numa sala fechada ou defender isso numa dissertação. Quantos leriam uma dissertação falando dessas coisas? Para mim, estava claro que talvez fosse mais interessante conhecer pessoas, pelo menos olhar no olho dessas pessoas e ver e perguntar do que você precisa. Talvez fosse mais útil. Foi aí que eu procurei a Caritas e o programa de acolhimento a refugiados, que ela desenvolve com bastante excelência. E foi aí que também eu entendi que tem outras formas de contribuir e que esse não é um tema só triste, é um tema muito duro, mas não é um tema só triste. Felizmente, vários países já estão desenvolvendo leis, mecanismos de proteção para essas pessoas. Felizmente, no Brasil, a gente tem uma lei razoável, a Lei 9474, que de alguma forma, assegura a proteção dessas pessoas e o direito delas se integrarem. E, embora cada país tenha a decisão, tenha autonomia para decidir quantas pessoas entram e quantas pessoas
podem ficar e ser integradas, no Brasil, pelo menos, a gente já tem uma realidade, uma lei que garante isso. Mas, como vocês vão ver também, muito menos pessoas conseguem refúgio do que pessoas que pedem refúgio. A gente tem mais ou menos 10 mil pessoas refugiadas, reconhecidas, assim, protegidas pelo Estado brasileiro. Mais de 80 mil pedem para ser refugiados, mas estão só aguardando a decisão. A gente tem um comitê nacional que julga cada caso, analisa-se os motivos que essas pessoas trazem, que defendem, alegam para pedirem refúgio, se esses motivos eles são legítimos para garantir essa proteção. Esse comitê julga todo mês cada caso. E quando aceitam um pedido de refúgio, é importante dizer, essas pessoas são julgadas, são aceitas e têm o direito de estar aqui. Não é mais um debate, não é mais uma discussão. Isso incomoda muita gente, mas essas pessoas têm o direito de estar aqui. Só que elas precisam ser integradas, né? O fato é que lei nenhuma garante integração, né? A gente já sabe, por experiências em outros países mais bem-sucedidos na integração de migrantes e refugiados, que qualquer sistema só funciona bem quando toda a sociedade se engaja na integração de refugiados. Pensando na realidade aqui do Rio de Janeiro, vamos pensar na realidade do carioca. A gente sabe que qualquer refugiado só se integra quando o carioca quer. Não é a Lei 9474 que garante isso. Se o carioca não quer, esse refugiado que já tem direito a botar seus filhos na escola, que tem direito a tirar CPF, tem direito a tirar carteira de trabalho, pouca gente sabe. Esse refugiado que pode frequentar e acessar o SUS, esse refugiado talvez não consiga trabalhar. E se ele não consegue trabalhar, ele não é autônomo, e se ele não é autônomo, ele não é integrável. A gente não pode pensar numa integração sem autonomia, certo? A gente não pode pensar que essas pessoas vão ser assistidas nem por Cáritas, nem por governos, pela vida toda, nem elas querem isso. Mas para elas trabalharem e serem autônomas, o carioca tem que querer. E essa é a realidade. Empatia é a palavra-chave para a gente entender que só quando um carioca não só se interessar, mas de fato se abrir para abrir uma portinha para esse refugiado, é que a gente vai conseguir uma integração realmente plena. E é por isso que empatia não é uma palavra da moda, mas uma palavra para a gente ficar repetindo. Talvez seja o maior aprendizado que a gente pode ter até para a nossa situação, né? A empatia é uma arma de proteção para qualquer pessoa, por um futuro que a gente desconhece. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é isso, que a gente hoje talvez tenha que repensar nosso modelo de sucesso. O que é sucesso para cada um? O que é sucesso num mundo globalizado que prega tanto a superação individual, que cada um tem não só a liberdade, mas o dever de conquistar sozinho, e que, para isso, ele talvez precise se transformar bastante. E esse é o regime das celebridades, um regime em que as pessoas garantem seus momentos de fama e que essa pequena fama talvez seja a única oportunidade delas terem conquistas tão almejadas. Esse regime de celebridades diz que brilha quem consegue isso, quem se transforma, quem corre atrás e se supera sozinho, não é isso? Mas é nesse regime que a gente tem que pensar quem são os verdadeiros bem-sucedidos. Quem é que consegue se transformar tanto, se superar em nome de uma força maior, que é o simples desejo irrefreável de viver, que são os desejos dessas pessoas. Nesses minutos finais, o que eu queria dizer para vocês é que, para mim, fez muito sentido, há 14 anos, tentar olhar para essas pessoas de outra forma. Então, eu queria deixar para vocês um convite para pensar em 3 pontos. Primeiro, como é que essas pessoas, de fato, têm alguma contribuição, podem dar alguma contribuição à nossa realidade? Que valores elas trazem? Que contribuições para a nossa sociedade? Depois, como é que cada um de nós tem a ver com esse regime que força pessoas a se deslocarem? Que hábitos, que movimentos nossos podem se relacionar com isso tudo que a gente conversou aqui? E, por último, como é que cada um de nós pode ser uma peça fundamental para transformar esse mundo num mundo que se organiza em bases mais solidárias? E não só mais solidárias, mas mais realistas, porque se as fronteiras estão se dissipando é porque elas precisam se dissipar. Obrigada.